Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo André Magno, sou professor de Educação Física e na videoaula de hoje irei falar sobre tendências da Educação Física, mais especificamente a tendência competitivista. Então, se você, professor ou professora, quer aprender tudo sobre essa tendência, fica até o final. É importante frisar que já há um vídeo sobre a tendência higienista, também sobre a tendência militarista e outro vídeo sobre a tendência pedagogicista. Esta videoaula irá focar exclusivamente na tendência competitivista. O autor de referência para embasar esta videoaula foi o professor, escritor e filósofo Paulo Giraldini Júnior. Conforme vocês podem observar na presente imagem, algumas características vão definir essa tendência, o que pode trazer algumas ambiguidades. Então, por exemplo, já vi questões cobrar essa tendência chamando ela de esportivista, conforme vocês podem observar nesta imagem. Mas por que isso? Porque o conteúdo principal durante essa tendência, nas aulas de educação física, era a prática esportiva daqueles 4 esportes coletivos tradicionais que até hoje perdura na educação física escolar: basquete, futsal, handebol e vôlei. Então, nesta tendência, a peculiaridade, o foco será as questões esportivas. Por isso que também ela é conhecida como sendo uma tendência esportivista. O marco temporal utilizado de 1964 a 1985. Pessoal, aquele quadrozinho que você já conhece, com as principais informações, frases, aquilo que mais se repete sobre a tendência competitivista, ou melhor, as palavras-chave dessa tendência. Então, é de suma importância que vocês copiem. Então, cronologicamente, a gente utiliza o marco temporal de 1964 a 1985. Novamente, cuidado, não quer dizer que a outra tendência parou de existir em 64, que essa predominou, e em 1985 esta acabou e outra surgiu. Não é bem assim. A gente usa essa data como uma questão pedagógica para facilitar o entendimento de vocês, ok? Qual era o foco dessa tendência? O foco dessa tendência vai ser formar atletas. E para que isso? Essa perspectiva de formar atletas visava uma perspectiva esportivista. Então, politicamente, as pessoas que tinham ali o controle da educação, elas observaram que a educação física poderia ser utilizada como uma moeda para alienar as pessoas. Então, o esporte, quando não utilizado de uma forma crítica, ele tem esse poder de alienar as pessoas de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. E na sociedade brasileira foi justamente isso que aconteceu, sobretudo com o entusiasmo do patriotismo. Buscava-se formar atletas para uma perspectiva esportivista, para que o país tivesse atletas para representar o país em competições a nível mundial, além de conseguir fazer essa perspectiva de alienação e também uma forma de exaltar o patriotismo do país. Lembrando também que essa tendência, a tendência competitivista, ou também chamada de esportivista, ocorreu durante a ditadura militar. Pessoal, cuidado, algumas questões, quando querem, trazer uma pegadinha ou derrubar um candidato, colocam ou tentam confundir vocês com a tendência militarista. Quando falar de ditadura militar, está falando sobre a tendência competitivista. Já se estiver falando sobre regime militar, aí você pode ligar o alerta que pode ser aí sim a tendência militarista. Então, cuidado, ok? Dando prosseguimento, e aí falando mais das questões dos procedimentos pedagógicos e didáticos da educação física no ambiente escolar, qual era a relação professor-aluno? Como era essa relação? Então aqui a gente vai ter uma perspectiva de professor como sendo um técnico e o aluno como sendo um atleta. Então, portanto, trata-se de uma relação técnico-atleta. Então imagine como era uma aula de educação física nessa época,
Então não tinha aquele entendimento de inclusão, né? O que menos tinha que era inclusão. Não tinha aquela perspectiva de buscar trabalhar com dimensões lúdicas, com aquela visão holística que lá na tendência pedagogicista se buscou iniciar e a tendência competitivista rompeu com essa. Por isso que a gente utiliza o termo iniciação ou tentativa de iniciação, porque essa tendência competitivista acabou eliminando essa tentativa de humanizar a educação, e aí, consequentemente, vai ser uma visão tecnicista. Então, a educação física, o professor, e o que era trabalhado nas aulas de educação física, o que vai ter de mais importante vai ser uma visão tecnicista, e aí os alunos, por exemplo, eles tinham que saber executar o chute do futsal da forma perfeita, da forma técnica. A manchete no vôlei tem que ser a mais técnica possível. Não era respeitada as individualidades dos alunos, ok? E aí, consequentemente, o objetivo maior seria a formação de atletas. E qual era o método de ensino durante as aulas de educação física? E aí, como eu já adiantei a vocês, seria através da prática de esporte, principalmente aqueles esportes coletivos, uma busca pelo rendimento e pela seleção constantemente, e também a iniciação esportiva, né? Então a educação física buscou fazer essa iniciação esportiva ao longo de sua existência durante essa tendência competitivista. E por fim, a avaliação. Como é que se dava essa avaliação na tendência competitivista? Então nesta tendência buscava-se avaliar apenas, única e exclusivamente, o desempenho esportivo. Então, por exemplo, se no dia de uma avaliação você tivesse doente, ou se você fosse uma pessoa que não tivesse o padrão ali esperado, não tinha conversa. Você seria excluído, você teria que possivelmente ter alguma punição, enfim, algo nesse sentido. Ou simplesmente seria excluído. Então, você não faz o perfil de determinada modalidade esportiva, você não tem condição de praticar, então você está fora, você está dispensado das aulas de educação física. Então imagine aí a perca que essa pessoa teria por não ter uma aula de educação física, lógico, pensando numa perspectiva atual, ok? E se você gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe, porque só assim você ajuda tanto o canal a crescer, quanto a própria educação física escolar também. Um abraço e até breve.